Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sabrina, eu sou advogada e hoje eu vou falar de um assunto que para mim é a parte mais chata da advocacia. É a parte que eu menos gosto na advocacia e é sobre audiência. Eu tô aqui me arrumando para uma audiência, ela vai ser virtual, eu tô na minha casa mesmo e essa audiência vai ser virtual de um processo que eu fui nomeada pelo convênio da OAB com a Defensoria. E por que eu decidi gravar esse dia, né? É porque, como eu falei, eu não gosto muito de audiência, eu sou uma pessoa tímida, então a audiência para mim é sempre muito sofrida. Ainda bem que a maioria dos processos que eu pego, a maioria não precisa de audiência, mas nesse que eu fui nomeada esses dias e assim, foi bem rápido e a audiência já estava marcada, né? É um processo de pedido de medida protetiva de adolescente. Acontece que eu nunca atuei num processo dessa natureza, então eu tô assim, bem nervosa, é como se fosse a primeira audiência, né, porque eu não sei muito bem como é que funciona, e eu dei uma pesquisada, né, tentei conversar com alguns outros advogados, mas, né, postei lá no grupo dos advogados, lá no Facebook, mas ninguém soube me ajudar. Então eu tô meio apreensiva por conta disso. Não é caso de ato infracional, é um adolescente que ele tem esquizofrenia e acaba colocando em risco ele próprio e a sociedade. Então é sobre isso a audiência de hoje. Eu vou me arrumar aqui e vou gravar um pouquinho para vocês, né, para mostrar como que vai ser. Tô um pouquinho nervosa, né, como eu já falei, mas acredito que vai dar tudo certo. Eu coloquei aqui essa camisa, essa camisa de audiência, porque faz a diferença também, né? A sua imagem é tudo assim nessa área, a imagem do advogado. E aí eu tô um pouquinho em dúvida se eu deixo esse pitote ou se eu faço uma chapinha nesse cabelo, porque só por Deus esse cabelo não dá pra deixar solto, natural. Mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Eu vou dar uma penteada nele de novo e fazer um pouquinho de maquiagem só pra dar uma melhorada um pouco, né, daqui na aparência. Então eu vou pegar aqui e aí a gente já faz. Eu não tenho muita coisa de maquiagem, o máximo que eu tenho são esse daqui. Até que eu ganhei, esse daqui é tudo ganhado, né, ganhei do meu namorado, ele que me deu, mas eu ganhei um pouquinho antes da pandemia, então acabou que eu nem usei, né, porque não saí nem nada, e aí eu vou tentar fazer alguma coisa aqui com o que eu tenho. Aí tem um pouquinho aqui também, mas é coisa bem basiquinha. E eu também não sei muito bem me maquiar, né, então pra mim não precisa de muita coisa. Aproveitando aqui o embalo do tema, né, eu queria falar um pouquinho sobre como foi a minha primeira audiência, a primeira de todas. E assim, eu sempre tive medo, né, dessa parte da advocacia, né, como eu falei, eu sou uma pessoa muito tímida, então, pra mim, se não tivesse audiência, seria perfeito. Mas nós temos também essa parte, né, de audiência. E aí, na minha primeira audiência, foi uma audiência trabalhista e era uma audiência una, né, de conciliação e também de instrução e julgamento. E aí eu não sabia nada de como que funcionava a audiência. Eu já tinha feito estágio no Tribunal de Justiça e lá eu via bastante audiência, mas não eram audiências trabalhistas, né? Então eu não sabia muito bem como que funcionava. E aí eu fiquei morrendo de medo, né? E também ao mesmo tempo eu não queria transpassar isso pro cliente, né? Mostrar para ele que eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Que era a minha primeira audiência, então foi bem assim complicado por conta disso. Tentei estudar o máximo de possibilidades possíveis que poderiam acontecer na audiência. E aí, tá bom, fui pra audiência, né, estudei o máximo de possibilidades que eu consegui, mas acabou que foi totalmente diferente do que eu tinha estudado, né,
Cheguei lá, a reclamada não apareceu acompanhada de advogado. Eu não tinha levado testemunhas, porque não tinha mesmo. E aí eu fiquei com medo, né, de o juiz perguntar de testemunha e tudo, e eu não tinha testemunha, né, não tinha levado testemunha. Aí a reclamada apareceu sem advogado e o juiz foi tentar um acordo, mas aí eu não soube conduzir muito bem a situação, porque a partir do momento que eu vi que ele estava sem advogado, eu já dei meio que uma travada, porque já saiu totalmente do que eu tinha planejado, né? Do que eu já tinha estudado, do que poderia acontecer, e eu não estava esperando por isso, né? Aí eu fiquei meio sem saber o que fazer, meio desorientada. E aí o juiz partiu para tentar uma conciliação. Ele percebeu a minha falta de técnica, né? E aí até me falou, doutora, nós aqui somos os técnicos. Então, a gente tem que saber o que dá certo, o que não dá, como conduzir o processo, a audiência. Ele meio que me deu uma chamada, assim, sabe? Aí eu fiquei mais desorientada ainda, né? E aí acabou que não teve acordo, até porque eu também não soube conduzir, né? Não soube conversar com a outra parte, né? Para tentar fazer um acordo. Eu ainda tava meio que iludida assim de como que funcionava a justiça, achando que se fosse para execução seria melhor, que a gente ia conseguir, né, receber mais. E acabou que não foi isso, né? Acabou que aconteceu o que o juiz alertou lá no dia, né? Que ele falou que se a parte não já estava dando sinais de que não queria um acordo ali na audiência, dificilmente eu conseguiria receber por outro meio, né? Mas realmente a minha falta de experiência, a minha falta de técnica naquele momento acabou que eu deixei o processo seguir adiante e tô até hoje enrolada nesse processo, não consigo um acordo com a outra parte, não consigo receber pelos meios executórios e o cliente, né, sempre me cobra algum posicionamento e tudo. Eu faço o que está no meu alcance, mas infelizmente não dá para fazer muita coisa, né? Até porque a justiça também é limitada. Ela só vai conseguir penhorar algum bem seu se tiver no seu nome. E aí a gente indicou outro bem, né? Que está no nome de outra pessoa. Mas aí veio a pandemia e essa penhora, esse mandado de penhora, tá lá pendente até hoje. Então já cobrei o cumprimento da penhora, mas o juiz se limitou a dizer que por conta da pandemia não seria possível. E tá até agora lá, tá enrolado. Então, hoje em dia, quando eu vou ter uma audiência, eu procuro sempre pesquisar muito antes, pesquisar todas as situações que podem acontecer. Mesmo assim, ainda você pode ser pega de surpresa, né? Porque a audiência, ela não é algo assim, não tem um script. Tem, assim, até certo ponto, mas podem acontecer coisas que você não previu, né? E sobre a audiência virtual, essa é a segunda audiência que eu tô fazendo no modo virtual. Como eu falei, não tenho muitos processos que precisam de audiência, então isso para mim é ótimo. E por conta disso, até hoje, é a segunda audiência que eu tô fazendo de forma virtual. E eu gostei muito da experiência, eu achei muito mais fácil, muito mais prático. Então, foi uma experiência muito boa, assim. A primeira audiência que eu tive de forma virtual foi de oitiva de testemunha, formação de reconhecimento de união estável pós-morte, e teve a oitiva de testemunhas, e foi também de maneira virtual. Aí como que aconteceu? Ficou eu, a parte, e as outras duas testemunhas. Aí quando uma foi ser ouvida, a outra teve que sair e eu tive que posicionar o notebook de maneira que desse para ver a pessoa saindo, e aí para o juiz poder interrogar essa outra testemunha. O juiz não, na verdade quem fez as perguntas fui eu. E aí, mesma coisa com a outra. Uma entrou e a outra saiu, de maneira que desse para ver essa troca, né? E essa incomunicabilidade das testemunhas.
Foi bem legal, foi uma experiência bem legal, mas hoje não tenho a parte comigo, né? Eu tô representando o menor, e aí ele não vai estar presente, mas e vai ser a oitiva dos genitores dele hoje. Então vamos ver como é que vai acontecer. Vai ter a presença do MP também, é a primeira audiência que eu faço com a presença do MP. Então basicamente hoje também é a minha primeira audiência, né? Por mais que eu já sou advogada há 4 anos, é um caso novo para mim, então eu considero como se fosse a primeira também, né? Eu vou aqui passar um batom vermelho da Mulher Maravilha para ver se aumenta um pouquinho a minha confiança. Ai, ai, ai. E aí, o que vocês acharam? Ficou bom? Gente, eu não sei me maquiar direito, eu faço só o básico do básico do básico. E eu tô fazendo mais assim pra aumentar minha autoestima mesmo, pra me dar mais confiança. Pronto, gente, essa é a minha maquiagem, bem básica, só o batom mesmo que tá mais forte. E eu resolvi que eu não vou fazer chapinha nada, vou ficar com esse cabelo mesmo, só vou dar uma ajeitada nele aqui. Eu só faço um rabinho de cavalo aqui, e aí vou enrolando o cabelo aqui mesmo e coloco uma presilhinha pra prender. Eu gosto que fique um pouco mais bagunçadinho, sabe? E assim tá bom. Ah, vou colocar aqui um brinquinho. Meu óculos. Pronto. Tô com cara de inteligente. Serve. E é isso, só vai aparecer daqui pra cima mesmo, mas eu tô de calça jeans, né? Porque vai que eu preciso levantar, né? E aí eu levanto e tô lá de short, aí não dá, né? Mas é isso, o que vocês acharam? Tô achando que tá muito arrumado esse coque, mas tá bom. Aí eu vou lá agora preparar o meu lugar pra fazer a audiência. Já tô aqui preparando na mesa de casa mesmo. Meu notebook é bem velhinho, como vocês podem ver, mas ele funciona bem ainda. Ai, meu Deus, tá me dando até dor de barriga já. Falta ainda meia hora, mas eu já vou deixando tudo pronto aqui. Aí eu vou deixar aberto o processo aqui também, né, caso eu queira dar uma olhada, já tá tudo aqui pronto já. Agora faltam 15 minutos apenas. E uma coisa que eu gosto muito de fazer antes de qualquer audiência é anotar o que eu precisaria falar, né? Principalmente no caso de alegações finais orais. E aí eu tô aqui com o meu caderninho, que eu já anotei tudo, e tô só esperando começar a audiência. Ufa, acabou de acabar a audiência e foi bem tranquilo, foi, bem dizer, uma conversa para decidir qual a medida protetiva seria melhor para o adolescente e foi bem tranquilo. Eu praticamente fiquei mais de espectadora mesmo, como eu estava defendendo os interesses do menor, né? Então eu fiquei mais como espectadora e aí ao final foi decidida a medida e o juiz só perguntou se eu concordava ou não. E deu tudo certo. Fiquei nervosa à toa e graças a Deus deu tudo certo. Mas é bom, né? Pelo menos assim eu passei por mais uma experiência e eu tô gostando cada vez mais de me desafiar mais na advocacia. Tô buscando melhorar mais, né? Então, com certeza foi uma experiência muito boa. Ainda mais eu podendo fazer isso aqui mesmo de casa, né? Então é muito legal. E para você que gostaria de saber como que é uma audiência, como que é essa sensação, deixa aqui nos comentários para mim se você tiver dúvida em alguma audiência que você vai ter aí nos próximos dias. Deixa aqui também, se eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês, vou dar algumas dicas. E então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso.
Tchau e até o próximo vídeo.